Hey, seres humanos! E aí, você já ouviu falar sobre os movimentos tenentistas da Primeira República? Aqueles movimentos dos tenentes do Exército que aconteceu principalmente durante a década de 20? Não, sim, é por isso que você tá aqui, porque seu professor pediu um trabalho sobre isso, ou porque você tem uma prova para fazer e aí não prestou muita atenção na sala de aula, ou prestou e não entendeu muita coisa, e aí você precisa reestudar. Então, vem comigo que hoje a gente vai falar sobre a revolta dos 18 do Forte de Copacabana de 1922, da revolta paulista de 24 e da coluna Prestes também de 24 a 27. Então, roda a vinheta que a gente já começa. Oi, seres humanos! Tudo bom com vocês? Voltamos com mais uma aula de história da playlist da Primeira República do Brasil. Estamos finalizando essa república. Não, estamos finalizando essa playlist, né? Faz um tempinho que eu não jogo vídeo aqui sobre ela, mas é porque dá muito trabalho. Então, antes da gente começar, eu já falo pra você: dá um curtir nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Você tá assistindo a playlist inteira e até agora não se inscreveu nesse canal, ou deu um curtir sequer. Gente, isso ajuda muito a gente voltar aqui e continuar fazendo esses vídeos pra vocês, tá bom? Só de edição de vídeo de história, gente, são pelo menos 20 horas, fora todas as horas de preparação dessas aulas, slide, ensaio, pesquisa. Então, é o mínimo que você pode fazer. Deixa os seus comentários aqui também, o que você achou, o que você acha que a prof pode melhorar, as suas dúvidas, ou o que você mais gostou de ter aprendido. Eu vou adorar ter o feedback de vocês, ok? É de verdade isso, gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre a minha irmã, que também faz parte desse canal, nos siga nas nossas redes sociais, eu vou deixar aparecendo aqui embaixo. Além disso, se você quiser saber como que a prof prepara a aula, a gente tem um vlog aqui no canal, onde eu mostro tudinho como que é que a gente prepara as aulas que aparecem aqui. Eu vou deixar linkado no card, tá bom? Além disso, no box de descrição de todas as aulas de história, sempre tem todas as fontes, os materiais, livros, caso você queira aprender mais, e o link para a Amazon, gente. Isso vai estar em todos os nossos vídeos. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, na Renner, na Livrarias Curitiba, várias lojas, a gente deixa sempre os nossos links aqui embaixo, porque essa é uma forma de você também ajudar a manter o nosso trabalho aqui, gente. Lembra-se, conteúdo é de graça, então a gente precisa ganhar algum dinheiro com isso para continuar trabalhando, ok? Então, quando seus pais forem comprar, ou você for comprar alguma coisa, use esse link aqui, passa para os seus amigos, compartilhe esses vídeos com os seus colegas de sala de aula, ok? Já vai ajudar bastante. Mas vamos para a aula então, que é para ser um vídeo curto, mas vai ser um vídeo longo, porque é o de sempre, não é? O que foi os movimentos tenentista? Tenentes, você tem que pensar que tenentes é uma patente do Exército Brasileiro, ok? Então são movimentos dos tenentes do Exército. E quem eram esses tenentes? Tenentes geralmente eram meninos, homens, né? A gente pode dizer que naquela época eles não eram meninos, eles eram homens já, né? Homens, jovens, a juventude do Exército. Eles tinham ali os seus 20 e poucos aninhos. E eles vão buscar, então, mais participação política no Brasil da Primeira República, mas, principalmente, a principal intenção deles aqui é derrubar a Primeira República. É acabar com as oligarquias que estavam no poder e salvar o Brasil da corrupção que rolava, principalmente nas urnas. Se você não sabe do que eu tô falando, volta no vídeo anterior dessa playlist, que é o vídeo do coronelismo. Ali eu vou explicar certinho como que funcionava a política dos coronéis, as questões de voto e as relações de poder. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards, ok? Se você não sabe do que eu tô falando. Naquele vídeo eu expliquei como funcionava toda essa roubalheira. E aí você tem que pensar, então, que eles são jovens. E jovem faz o quê? Revolução, revolta, treta. Ele gosta de mexer no que tá velho pra trazer o que tá novo. Já tô cedo! Nunca! Descansa, militante! Olha, tá sendo quebrado! E é isso que esses tenentes querem. Eles querem um novo, eles querem mudança. E a gente tá aqui na década de 1920. A Primeira República, ela vai acabar
exatamente no ano de 1930. Então a gente está exatamente no movimento que vai levar ao final dessa Primeira República. E esses tenentes vão ter grande participação nisso. E é por isso que você precisa saber sobre os movimentos deles, tá bom? Porque eles vão ser responsáveis pelo fim da Primeira República, mas também eles são jovens, eles têm 20 e poucos anos na década de 20. Então eles vão ser uma grande influência na política brasileira durante todo o século XX. Todinho, gente. Inclusive durante a ditadura civil-militar da década de 60, que começa ali em 64 e vai até 1985. Mas vocês já sabem, sem colocar o carro na frente dos bois, voltando um pouquinho para vocês entenderem, tá bom? A principal motivação dos tenentes é o salvacionismo. O que é isso? Que palavra é essa? Salvacionismo vem de salvação. Eles acreditam que o exército é o único órgão que pode salvar o Brasil. Salvar o Brasil da corrupção, salvar o Brasil da politicagem, salvar o Brasil de uma política que não estava funcionando, tá bom? E eles vão salvar o Brasil como? Através das armas que o exército tem. E quando eu digo armas, eu não tô falando do potencial deles, eu tô falando de armamento, gente, tá? Tô falando de armamento, bala, porrada, bomba, etc. Porque eles vão acreditar que a única forma deles salvarem o Brasil é através da violência, é através da guerra civil. Nem que para isso eles precisem instalar um estado de sítio, porque eles precisam acabar com a Constituição, fazer uma nova, porque eles são os únicos esclarecidos o suficiente para salvar a população comum do Brasil. Então, se eles tiverem que usar da violência, da força e de uma ditadura, tudo bem. Por quê? Porque eles são esclarecidos, eles estão fazendo isso para o bem do Brasil. No final vai dar tudo certo. Jovens, né, gente? Jovens. Quem nunca achou com seus 20 e poucos anos que jogar bomba em tudo e instalar uma ditadura militar não ia ser melhor para a democracia? Né? Ai. Quando você chegar nos seus 20 e poucos anos, você julga, ok? Então eles vão ter esse ideal de que eles vão salvar o Brasil pra quê? Pra republicanizar o Brasil. Palavra gigante, o que significa? Significa trazer a república para o Brasil. Mas, professora, o título dessa videoaula não é Primeira República? É. A gente já não falou aqui que república é um governo aonde todo mundo participa? É um governo democrático, mas durante todas essas aulas a gente vem conversando e explicando para vocês como é que essa Primeira República de democrática não tinha nada, apenas o nome. Então, o que eles estão falando aqui? Que eles, os militares, os tenentes, vão republicanizar a república, ou seja, tornar ela republicana, tornar ela o governo do povo, realmente. Como que eles pretendem fazer isso? Primeiro, eles são antes das oligarquias que estão no poder, aqueles grupos daqueles coronéis com aqueles partidos que dominam a política brasileira nesse período, principalmente aí as oligarquias paulistas cafeeiras. Tá? Isso não significa que para assumir o poder eles vão repelir qualquer coronel ou qualquer oligarquia, porque no final eles vão acabar se unindo às oligarquias contrárias, tá bom? Mas em outro vídeo a gente chega nisso. Além disso, eles vão então ser a favor do voto secreto, porque você tem que pensar que grande parte do problema das eleições, das fraudes eleitorais que acontecem, é porque o voto é aberto. Então eles vão chegar à conclusão que se o voto for secreto, as pessoas vão ter segurança de votar em quem elas realmente querem. Aí finalmente a gente vai ter eleições justas, eleições verdadeiras, sem fraude. Eles também vão ser a favor de proibir a reeleição. Reeleição do quê, professora? Não de presidente, porque presidente realmente só tinha um mandato de 4 anos naquele período. A reeleição aqui é para os presidentes de estado, tá? Lembra lá que recebi esse nome de presidente, que é o cargo hoje que a gente tem de governador de estado, tá bom? Então, para os governadores de estados, eles podiam se reeleger de forma infinita. Então, tinha gente que estava no governo do estado há 10, 15, 20 anos em todo o Brasil. E isso é ruim, por quê? Porque são essas oligarquias estaduais que elegiam o presidente. Então, quando você não mudava o governo estadual, você não conseguia mudar o governo federal também. Outra coisa que eles também vão ser a favor é da educação pública obrigatória, porque você tem que pensar que esses tenentes
grande parte deles vai fazer parte dessa nova burguesia, gente, porque eles são esses piás que estão na cidade grande, que vão para a escola militar, estudam, se formam e aí, né, vão nessa carreira. E aí eles se deparam, então, com essa realidade de que eles não conseguem subir de cargo na hierarquia militar porque eles não têm mais estudo, porque eles não têm condição de estudar mais. E que sempre está no poder, sempre está nos maiores cargos quem tem mais dinheiro, porque daí tem dinheiro para pagar a educação. E é uma coisa que já se vem batendo na tecla faz tempo no Brasil sobre a educação pública. Mas aqui, gente, é a questão obrigatória, tá? Então, tornar obrigatório o ensino básico para que todo mundo em todo o país seja obrigado a ir, porque assim os coronéis não vão ter como impedir. Então, criar mecanismos para que essa educação seja obrigatória no nosso país. Além disso, eles vão pedir a moralidade política e administrativa, tá? A independência do legislativo e do judiciário e a revisão das leis do judiciário. Porque aqui eles estão pensando, parar com a roubalheira, né? Mas isso é 1922, até hoje a gente não conseguiu isso, né? Mas eles estavam pedindo. Naquela época eles acreditavam que isso seria possível. Essas são os ideais do movimento tenentista como um todo, que vai permear aí esse movimento até ali a década de 30, ok? São essas coisas que eles estão pedindo. Agora a gente vai entrar especificamente em cada movimento, ok? Primeiro movimento, por ordem cronológica, obviamente, vai ser então os 18 do Forte de Copacabana de 1922. Por que 18 do Forte, professora? Porque são 18 homens que vão morrer fuzilados nessa revolta do Forte de Copacabana. Eu vou deixar uma foto aqui do Forte de Copacabana, só para vocês terem uma noção de como ele tá hoje, para vocês entenderem o que vai acontecer. É basicamente umas tretas políticas, gente. Você tem que entender que é politicagem, tá? Politicagem. Eu sou a favor desse presidente, eu sou contra esse presidente, eu quero assumir o poder assim, eu quero uma nova lei assim, e é assim que as coisas vão começar. Em 1913, só para você ter uma ideia, vai ser criada a primeira escola militar do Realengo. E essa escola, ela foi criada com um currículo despolitizado. Por quê? Porque os tenentes, eles não vão começar a dar problema só em 1922. Se você lembrar das aulas que a gente fez aqui, da revolta da vacina e da revolta da chibata, você vai saber que eles já são problemáticos. Se você lembrar especificamente da revolta da vacina, você vai lembrar que quando o povo estava nas ruas fazendo protesto, o Exército do Rio manda alguns tenentes ou cabos, eu não lembro exatamente a patente deles agora, tá bom? Mas manda o pessoal de uma escola pra reprimir e bater no povo e mandar eles para casa, certo? Controlar essa revolta. O que esse povo faz? Esses 300 caras vão pra rua e se unem à revolta. Eles olham para os protetores e falam, a gente concorda com a causa de vocês. Vamos lá, contra o governo. Então não é a primeira vez que estava acontecendo uma revolta e o pessoal do exército se unia, entende? Porque eles também fazem parte da população brasileira, eles não são apolíticos, né? Eles participam disso. E aí, então, em 1913, o governo tem essa grande ideia de criar uma escola militar apolítica, ou seja, com um currículo não politizado. Porque eles pensam assim, se a gente não ensinar política para esse povo, se a gente não ensinar eles a pensarem, eles a criticarem, a gente não vai mais ter problema com eles. E a gente vai poder usá-los, então, apenas para repressão e controle do povo, como a gente quer. E aí, gente, vai acontecer a coisa mais extraordinária possível, porque a partir do momento que eles fazem essa escola com um currículo despolitizado, eles vão ter a geração mais politizada das escolas militares, que vão fazer todo esse caos aí do final da República. Isso é muito interessante da gente perceber. E o que vai acontecer então? Lá em 1921, a gente vai ter as eleições para presidente. E aí a gente vai ter então o candidato da situação. Situação é quem está no governo, a gente explicou isso lá no vídeo do coronelismo, tá? Situação, quem está no governo. E oposição, quem não está no governo. Aí, o que vai acontecer então? O candidato da situação é o Arthur Bernardes e da oposição é o Nilo Peçanha. E, né, gente, obviamente os tenentes vão ser contra, então, o Arthur Bernardes, porque ele é da situação, porque vai rolar fraude de volta, eles vão ganhar, porque eles comandam aí, eles têm do seu lado as oligarquias estaduais, ok? E aí, o que vai acontecer, então? O Arthur Bernardes já não tem o apoio dos militares.
E aí vai sair uma fake news num jornal, aonde vai ser declarado que o Arthur Bernardes falou um monte de disparates. Olha a palavra antiga. É que é pra combinar com a época. Um monte de disparates. Ou seja, vai xingar todo mundo, vai falar que ninguém presta, que não serve pra nada, que precisa mudar isso, que precisa mudar aquilo. E logo depois vai ficar comprovado que ele não falou isso, que foi mentira da oposição, que foi invenção, tá? Fake news, a famosa fake news, não foi uma coisa que as eleições de 2018 inventaram. Na verdade, foi só mudado o nome, porque antes a gente só chamava de mentira mesmo. Mentira da oposição. E aí o que vai acontecer? Quando o Arthur Bernardes ganhar essa eleição pela fraude eleitoral, aí é que essa birra e essas revoltas vão realmente começar. A primeira revolta vai acontecer, então, em Pernambuco, tá? Epitácio Pessoa, que era o presidente da época, ele vai mandar o exército reprimir essa revolta que estava acontecendo em Pernambuco. Mas Hermes da Fonseca, sim, você conhece esse nome. Hermes da Fonseca foi presidente do Brasil de 1910 a 1914. É aquele cara que estava envolvido e mandou matar todo mundo que estava envolvido no contestado, em Juazeiro e na Revolta da Chibata. Se você não lembra esses três movimentos, vai estar na playlist também da Primeira República, ok? Esse cara aí que era um presidente militar, que tinha apoio dos militares por isso, e que enquanto ele estava no governo sempre mandou o exército matar a população, controlar a população durante essas revoltas. E ele vai ligar para Pernambuco e vai falar para o exército não intervir. Por quê? Porque ele não é a favor de Arthur Bernardes, ele também não quer que Arthur Bernardes assuma, e aí então vai virar e vai falar não, deixa rolar. E o que vai acontecer? O presidente do país, Epitácio Pessoa, vai mandar prender o ex-presidente Hermes da Fonseca, vai mandar fechar o clube militar, porque tá começando esse burburinho, essas revoltas aí dos militares. Então vai mandar fechar para eles não terem um lugar onde eles se reunirem. E aí os tenentes vão se revoltar. Vão se revoltar pedindo o quê? Que Arthur Bernardes não assuma o cargo de presidente. E eles vão se revoltar aonde? No Mato Grosso, em Niterói e em Copacabana. Em Copacabana, quem era o capitão do forte de Copacabana era o senhor Euclides Hermes da Fonseca, que nada mais nada menos era o filho do ex-presidente Hermes da Fonseca. Então, o pai dele manda a treta começar lá em Pernambuco, é preso e manda o filho começar a treta no Rio de Janeiro. Entendeu? É treta de família, né, gente? Quem nunca comprou uma briga dos seus familiares, que ataque a primeira pedra. Não vem nenhuma. Ele vai, então, pegar os seus homens no Forte de Copacabana e vai iniciar a revolta no dia 4 de julho de 1922. A intenção era que acontecesse uma revolta simultânea em vários estados, mas o governo vai descobrir que essa revolta tá para sair e vai impedir que essa revolta aconteça em outros estados, e vai acabar que só o Forte de Copacabana realmente vai se revoltar. No dia 5, o Forte de Copacabana, já no segundo dia, gente, de revolta, ele vai ser bombardeado pelo exército brasileiro. E dos 301 militares que participaram, 272 vão se render. O Euclides Hermes, que era o filho do Hermes da Fonseca, vai ser preso também. E alguns militares que não foram presos, ou seja, os 17 que sobraram, vão sair pelas ruas do Rio de Janeiro, marchando pela Avenida Atlântica, em direção ao Palácio do Catete. O Palácio do Catete era o que é hoje o Palácio da Alvorada, né? A sede do presidente do país na época. Essa foto aqui vocês conseguem ver, então, eles marchando para lá. Você consegue ver na frente o tenente Eduardo Gomes, o Mário Tamarindo Carpenter, o Newton Prado e o civil Otávio Correia, e um soldado não identificado. E esse civil é porque ele estava na rua, estava vendo tudo que estava acontecendo, era contra o Hermes da Fonseca e entrou ali. E aí o que vai acontecer? Eles estão marchando em direção ao Catete para fazer sabe-se lá o que. Se eles já tinham perdido a revolta, né? E eles só estavam em 17. Vai vir em direção a eles, então, um pelotão de 3.000 soldados do exército, e eles vão ser fuzilados nessa rua, na frente de todo mundo. E só vai sobreviver 2 caras, que vai ser o Eduardo Gomes e o Siqueira
Campos. E esses dois nomes aqui são super importantes porque eles vão estar envolvidos na política do nosso país aí durante todo o século XX. E aí esse movimento vai ser derrotado, então, só que essa foto que eu mostrei para vocês, ela vai se espalhar, a história desses caras que levaram essa revolta até as últimas consequências vai se espalhar e eles vão ficar famosos, eles vão se tornar mártires dessa república cheia de roubalheiras e principalmente desses tenentes que estavam dispostos a tudo até a morrer para mudar o Brasil. Mas você já sabe, né? De todas as revoltas que a gente estudou aqui, dessa Primeira República, você sabe que daí o governo adora uma vingança, adora uma perseguição. E não vai ser diferente, né? Vai começar a perseguição com todo mundo que participou dessa revolta. E em dezembro de 23, então, 73 oficiais perdem a sua patente militar por terem participado da revolta do Forte de Copacabana. E o governo vai transferir os participantes dessa revolta, dos que ainda ficaram com a sua patente, vão transferir eles para outros quartéis em outros estados, porque ele vai pensar assim, a gente precisa tirar esse povo do Rio de Janeiro para desmantelar esse grupo. O que não foi uma boa ideia. Por quê? Porque eles mandaram essa ideia do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Então eles mandaram esses caras para vários quartéis, por vários estados, e aí essa ideia do salvacionismo dos tenentes vai se espalhar. Vai se espalhar e aí vão acontecer as revoltas de 1924. Por quê? Porque elas vão acontecer em comemoração ao aniversário da revolta do 18 de Forte, em julho de 1924. Então tem 2 anos da revolta e aí várias revoltas vão acontecer simultaneamente. Mas aqui você precisa entender, vão acontecer simultaneamente, mas esses quartéis não sabiam que estava rolando simultaneamente, porque você não tinha internet, você não tinha telefone, você não tinha essa comunicação fácil assim com todo o Brasil para você saber o que estava rolando. Basicamente eles vão se revoltar na esperança que essa notícia se espalhe e os outros quartéis se revoltem, mas eles não, essa notícia de que os outros quartéis se revoltaram não vai chegar até eles, tá? Só para vocês entenderem. Então, a primeira revolta vai ser em São Paulo, no dia 5/7. Os paulistas vão se revoltar. No dia 12 de julho, vai ser Bela Vista, no Mato Grosso. Já no dia 13, vai ser Aracaju. No dia 23 de julho, Manaus vai se revoltar e essa revolta vai se espalhar até o Pará. E por último, em outubro e novembro, as revoltas vão estourar no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. E o que vai acontecer com cada uma delas? No Mato Grosso, então, os tenentes vão ser rapidamente reprimidos e vencidos pelas forças do governo. Aí depois você vai ter em Sergipe e no Amazonas, eles vão conseguir fazer com que a revolta deles dure bastante tempo. Eles vão conseguir ficar revoltados aí até agosto, mais ou menos, quando eles vão ser derrotados. No Rio de Janeiro, o movimento também não vai dar muito certo e eles vão acabar tendo que fugir. Eles vão se refugiar, então, no encouraçado São Paulo, sim, aquele mesmo encouraçado lá da revolta da Chibata, e eles vão ter que, então, se exilar do Brasil, sair do Brasil através do mar. Já em São Paulo, o movimento vai durar 19 dias, tá? E o governo vai bombardear os revoltosos com canhões e com aviões. Sim, vai ser a primeira vez que no Brasil vai acontecer isso, de você jogar bombas através de um aviãozinho. E vai ser o exército atacando esses tenentes, então. Nessa situação, esses tenentes paulistas vão decidir sair de São Paulo, porque eles ouvem dizer que estourou a revolução no Rio Grande do Sul, e eles vão tentar sair de São Paulo e se reunir, então, com os revoltosos do Rio Grande do Sul para unir forças, porque eles não sabiam de todas as outras revoltas que estavam acontecendo em Mato Grosso, Amazonas, Pará, etc, etc e tal. Eles ficaram sabendo dessa do Rio Grande e eles tentam, então, descer para se unir ao pessoal do Rio Grande do Sul. E nessa retirada, então, quando eles se retiram de São Paulo, eles vão dar, então, início à Coluna Paulista, até eles chegarem no interior do Paraná, ali mais ou menos perto de Foz do Iguaçu, naquela região, e eles vão ficar refugiados ali em uma cidadezinha, que eu esqueci de anotar o nome, mas eles vão levar 3 meses para chegar, então, no oeste do Paraná, e lá eles vão se refugiar nessa cidade e eles vão sofrer um cerco nessa cidade, ou seja, o exército brasileiro vai cercar eles de todos os lados, eles não vão conseguir sair dessa cidade e eles vão ficar nessa guerra de cerco por 4 meses. Eles vão perder muita gente vai ser
presa, muita gente vai morrer e eles vão começar a passar muita necessidade, porque daí não vai ter entrada de comida, de água e tudo mais dentro dessa cidade, porque você tem que pensar que o exército brasileiro está contando aí com o apoio, por exemplo, das linhas férreas, para ter mais munição, para ter alimento, para ter conforto na hora de dormir e tudo mais, né? Então, esse cerco vai ser muito pesado para essa coluna paulista e eles vão estar perdendo essa guerra. E todo mundo que for preso vai ser enviado para um campo de concentração que o Arthur Bernardes abre lá no Amazonas, que se chamava Clevelândia, tá? Sim, gente, eu falei o nome certo, tá? Porque campo de concentração não é um campo apenas de extermínio, como aconteceu com os nazistas. É principalmente um campo de trabalhos forçados para presos políticos, inimigos políticos do Estado, que seja por características políticas, religiosas, étnicas, etc. Ok? Então eles vão ser mandados para esse campo de concentração na Amazônia que o Arthur Bernardes abriu para manter enclausurado lá, sobre trabalhos forçados, os seus inimigos políticos. E essa não é a primeira vez que a gente tem campos de concentração no Brasil, tá bom, gente? A gente já teve outros, e os principais são os campos de concentração da seca de 1915 e da seca de 1932 no Ceará, e a gente vai ter vídeo sobre isso aqui no canal, fora o próximo que é sobre o cangaço, aí a gente vai ter o vídeo da seca, se eu der sorte eu consigo gravar no mesmo dia hoje, então fica ligadinho que já já sai para você entender mais essa característica aí da nossa primeira república. Mas voltando, os paulistas estão cercados, então, pelo exército brasileiro. Essa revolta está minguando. Os que não estão sendo presos estão morrendo, os que não estão morrendo sendo presos estão morrendo de fome. Até que, finalmente, vem ao socorro deles os revoltosos do Rio Grande do Sul. Eu não contei para vocês o que aconteceu com a revolta do Rio Grande do Sul, então eu vou contar agora. A revolta do Rio Grande do Sul vai acontecer a mesma coisa com a de São Paulo. Eles vão começar a perder e eles vão ouvir falar, então, que o pessoal de São Paulo desceu e eles vão ao encontro da revolta de São Paulo. Mas aqui, com um detalhe, com uma diferença bem grande. Os tenentes do Rio Grande do Sul, eles vêm vindo fazer essa guerra de movimento, porque eles estão sob o comando da figura do Luiz Carlos Prestes, que inventou então essa guerra de movimento, que é basicamente nunca ficar parado para não acontecer o que aconteceu com os tenentes paulistas de sofrerem um cerco. Então, se você continua em movimento, você nunca vai ficar preso em um lugar. E aí você pode arranjar mais armas, você pode arranjar mais alimentos, você pode ter como se resolver com as suas necessidades básicas. Sem falar também que você coloca em uma distância e um empecilho para esse exército conseguir te alcançar, tá? E aí, então, essa coluna do Rio Grande do Sul chega ao socorro dos paulistas e consegue livrar eles desse cerco. E ali vai ser um momento bem decisivo para esse movimento dos tenentes. Por quê? Porque os revoltosos do Rio Grande do Sul querem continuar essa revolta, querem continuar nessa guerra de movimento. E o pessoal de São Paulo, a grande maioria deles está muito cansado, porque eles estão aí há 4 meses em cerco, e antes disso eles estavam há 3 meses saindo de São Paulo até chegar ali no oeste do Paraná. Então eles já estão há uns 7 meses em guerra. Então vai ser um momento decisório de cisão desse movimento. Eles vão se dividir. Metade deles vai abandonar esse movimento e vai se exilar fora do Brasil, e a outra metade vai seguir Prestes na conhecida Coluna Prestes. Quem é que vai se exilar? Eles vão se exilar, então, sob o comando do Filinto Miller. Eu vou deixar essa foto aqui aparecendo. Filinto Miller é um nome super importante da política do Brasil no século XX. Por quê, gente? Porque Filinto Miller, ele fez parte da revolta paulista e ele vai sair, então, dessa revolta aí, roubando 100 contos de réis dos tenentes. Ele vai se refugiar, então, com esse dinheiro fora do Brasil para ele recomeçar a vida dele e vai deixar, então, esses tenentes que vão começar a Coluna Prestes sem esse dinheiro e futuramente ele vai estar envolvido, então, ali em 1930. Você tem que pensar que a gente está em 24. 6 anos depois, ele vai estar diretamente envolvido no golpe de Estado que Vargas vai dar em 1930. E ele vai fazer parte da ditadura do Estado Novo, sob o comando de Vargas. Ele vai ser o chefe da polícia política do Brasil. O que isso significa? O que é a polícia política, gente? A polícia política era responsável por toda a repressão da ditadura de Vargas. Ele era responsável por perseguir, prender, torturar
matar e esconder os corpos de todos os inimigos políticos do governo Vargas. Sim, gente, ele era responsável por todas as torturas. E ele vai ficar, então, no comando dessa polícia política durante todo o governo Vargas, durante esses 15 anos. Ele vai ser responsável, por exemplo, pela prisão do Luiz Carlos Prestes e da esposa dele em 35, a Olga Benário Prestes. A Olga, quando foi presa, estava grávida do Luiz Carlos Prestes e ela era alemã e comunista. E ele vai mandar ela de presente para a Alemanha nazista, onde ela vai ser presa grávida em um campo de concentração e vai acabar morrendo lá em uma câmara de gás, tá? E isso é só algumas das coisas que ele fazia, então, para manter a ditadura Vargas funcionando durante esses 15 anos. Mas ele não vai acabar toda a sua influência política apenas nesses 15 anos aí de governo, gente, porque ele era muito jovem. Nessa foto aí que eu deixei para vocês viram ele nessa foto aí com Vargas, junto com os notáveis de Vargas, né, os responsáveis pelo comando do governo Vargas durante esses 15 anos. E nessa outra foto aqui, você vê ele já velhinho como senador da República durante a ditadura militar, que foi de 64 até 85. Sim, gente, ele era um militar e ele fez parte também dessa segunda ditadura. E como ele, muitos desses tenentes que estavam nessas revoltas aí, na revolta do Forte de Copacabana, nas revoltas de julho de 24 e até da Coluna Prestes, muitos deles vão estar envolvidos na ditadura Vargas, principalmente no golpe, e depois na ditadura civil-militar da década de 60, 70 e 80 do Brasil. E é por isso que esse movimento é tão grande, porque esses jovens ali da década de 20, eles vão influenciar a política do nosso país durante todinho o século 20. Mas voltando aqui, sem mais spoilers, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre a ditadura Vargas, então quando terminar aqui você pode ir para lá para dar uma olhada. E a gente futuramente vai ter vídeo aqui sobre a ditadura civil-militar, então fica no aguardo. Mas voltando então para a Coluna Prestes. Então, nesse momento de cisão, alguns desses tenentes vão se refugiar fora do Brasil e outros tenentes vão se unir a Luiz Carlos Prestes nessa guerra de movimento e vão então começar a Coluna Prestes. Em alguns livros, eles chamam de Colunas Miguel Costa Prestes. Por quê? Porque o Miguel Costa era o comandante dessa coluna paulista, tá? Dos que ficaram, e o Luiz Carlos Prestes do Rio Grande do Sul. E aí eles vão dizer então que eles dividiam esse comando. Só que com o passar do tempo, como essa ideia da guerra de movimento vai ser do Luiz Carlos Prestes, ele vai acabar comandando as duas colunas, vão acabar seguindo as ordens dele, ok? Então por isso que tem gente que defende que se chame apenas de Coluna Prestes e tem gente que defende que se chame Coluna Miguel Costa e Prestes, tá? Mas aí você já sabe o motivo para as duas. Essa coluna, então, vai ser nada mais, nada menos do que esses caras andando pelo Brasil nessa guerra de movimento de 1924 até 1927. Vai ser um movimento, então, contra o governo Arthur Bernardes. Então, não queremos esse cara no governo, ele precisa sair. Vai ser um movimento salvacionista. Então, eles têm nessa cabecinha deles que só o exército pode salvar o Brasil. Eles não vão buscar ajuda dessa população. Você não vai ter muita gente da população se unindo a eles. Você vai ter mais ou menos umas 100 pessoas, uns 100 civis que se unem a eles, tá? Que vão ser parte dos libertadores gaúchos, porque os gaúchos tinham essa cultura de participar de guerras civis de libertação, então eles vão se unir um pouco também dos imigrantes paulistas, que são imigrantes que trabalhavam em São Paulo e estavam se envolvendo aí na política do Brasil, e alguns civis que se uniram a eles no Mato Grosso. Mas, basicamente, a coluna, então, é uma coluna militar, vai ser um movimento, então eles nunca vão perder nenhuma das batalhas que eles vão estar envolvidos, e isso é super importante, porque eles vão ser, então, a coluna invicta, eles nunca vão ter perdido uma batalha. E isso vai ser uma propaganda enorme de revolta contra o governo do Arthur Bernardes. E a ideia deles, então, é sair andando pelo Brasil, chegando nesses outros estados e despertando e apoiando revoltas dos tenentes em outros estados. Por quê? Porque eles não sabiam que essas revoltas já tinham acontecido, gente, já tinham sido reprimidas, tá? Então, conforme esse movimento vai acontecendo, eles vão chegando nesses outros quartéis e vão percebendo que
todos os que podiam apoiar eles não estão mais lá porque já foram reprimidos, já foram presos, etc. e tal. Além disso, eles vão se deparar então com o interior do Brasil, porque eles vão cruzar o Brasil todo. Eles vão cruzar o Brasil pelo interior. Então, esses caras de cidade vão começar a entender o que realmente é esse Brasil. E principalmente quando eles chegarem no Nordeste, né, nessa região mais seca, aonde tem essas famílias completamente controladas pelos coronéis, pelas questões da terra, aí que eles não vão receber apoio mesmo, porque essa população não vai entender por que eles estão fazendo essa revolta, né? Porque eles não vão ter nenhum tipo de proposta que atenda às necessidades desse povo do interior. Por exemplo, a questão mais urgente desse povo do interior naquele período era a questão da divisão das terras, da reforma agrária, tá? Dessa distribuição da terra para o pobre, fazer a divisão desses grandes latifúndios, dessas grandes propriedades de terras na mão dos coronéis e dar para essa população comum, para que eles tenham a sua terra. Porque você tem que pensar que o Brasil naquela época era de 80% a 90% do Brasil vivia da agropecuária, então a terra era algo super importante. Você ter terra era uma questão de sobrevivência. E também não só de sobrevivência de alimentação, mas sobrevivência contra a violência também, a violência dos coronéis. E aí eles vão se deparar com tudo isso e eles não vão ter nenhum tipo de proposta para essa população do interior. Sem falar que eles vão olhar para essa população do interior e vão falar: ah, vocês são ignorantes, vocês não têm estudo, vocês não são militares, a gente vai salvar vocês, a gente não precisa da ajuda de vocês. Então aqui não é um movimento, gente, é realmente popular, onde você vai em busca da sociedade, da população, para eles se unirem forças e fazerem essa revolta. Não, eles acreditavam, eles tinham essa ideia salvacionista. Eles iam salvar a população, por mais que eles não entendessem as necessidades dessa população do interior. Por mais que eles fossem da cidade e não do campo. E aí, então, eles não vão ter propostas para atender essa população do interior. Então essa população não vai se unir a eles. Outra coisa que vai colocar essa população contra eles são as requisições, que era uma coisa muito comum feita na época em todas as guerras civis que aconteceu no Brasil, que é basicamente você precisa se manter, né? Esses 1.500 soldados da coluna Prestes precisavam comer, precisavam de água, precisavam de animais, de carga, precisavam repor as suas balas, trocar o seu armamento, e eles vão fazer isso através dessas requisições, que é basicamente bater na porta do pobre e falar: me passa tudo que você tem, eu deixo um papel aqui assinado que quando a gente ganhar a nossa revolução, a gente vem e devolve para você. E se eles não ganharem? O pobre fica sem. Então, uma coisa que acontecia muito naquele período era que quando essas revoltas surgiam pelo Brasil, o pobre já sabia que ele ia sair perdendo, porque ia ser dele que ia vir tanta alimentação para os revoltosos quanto para o exército brasileiro, porque essas requisições eram muito comuns e eles nunca recebiam de volta, nem dos revoltosos, que nunca ganhavam a revolução, e nem do exército, que nunca nem pagava, apesar de continuar no governo. Aí eu vou mostrar para vocês esse mapa, que basicamente é o mapa da coluna. Você vê ali que eles saíram do Paraná e eles vão então subir por São Paulo, vão subir pelo Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Ceará, Piauí, e eles vão cruzar tudinho então o Brasil e o final deles vai ser então esse exílio na Bolívia. Só para você ter uma ideia, eles andaram 25.000 quilômetros através de 14 estados. No Brasil, naquele período, você só tinha 20 estados. Hoje a gente tem 27, tá bom? E a circunferência da Terra, ali, ó, naquela linhazinha amarela do Equador, aquela circunferência ali de uma ponta a outra tem 42.000 quilômetros, tá? Então eles andaram mais do que a metade da circunferência da Terra durante essa coluna. Eles tinham cerca de mais ou menos 2 combates por mês e eles andavam cerca de 35 quilômetros por dia. Como essa coluna vai durar aí cerca de 2 anos, é claro que você vai ter, então, a junção de mulheres a esse grupo. Vão ter cerca de 50 mulheres, que vão ser basicamente mulheres que vão se juntar ao grupo porque eram esposas ou vão se tornar amásias dos tenentes que faziam parte da coluna, e algumas vezes elas vão sim chegar a pegar em armas e entrar no combate da coluna.
Algumas delas também eram enfermeiras, então elas eram responsáveis pelo cuidado dos feridos, porque a coluna tinha uma questão muito grande de não abandonar os feridos pelo caminho. Com a entrada das mulheres à coluna, então você vai ter uma regra muito grande contra abuso sexual ali, de proteção dessas mulheres. E elas também vão ser responsáveis, então, por fazer o primeiro contato com as vilas aonde a coluna chegava. Porque você tem que pensar que durante todo o período do governo do Arthur Bernardes, você vai ter uma censura muito grande da imprensa, principalmente para noticiar essa coluna, né? Porque você não quer que essa notícia de uma coluna de tenentes invicta, que nunca perde e que tá durando 2 anos aí contra o governo, que tá aí existindo, falando nós somos contra esse governo e tá sobrevivendo, o governo não tá conseguindo reprimir, saia na imprensa, porque você não quer incentivo a isso. Então você tem uma censura muito grande essa imprensa, e as poucas notícias que saíam eram nas regiões por onde eles estavam passando para amedrontar a população contra eles. Então, grande parte do papel das mulheres era fazer esse primeiro contato e falar que não, que eles não iam vir para matar, que eles não iam vir para roubar, que eles estavam vindo em paz. Além disso, você tem que pensar que teve muita coisa que contribuiu para essa coluna durar muito tempo. Principalmente porque você não tinha um exército formado tão fortificado naquele período como a gente tem hoje, né, que abrangisse o país todo. Então, grande parte da repressão não era feita pelo exército, e sim pela polícia militar de cada estado. Essa coluna ficava muito entre as fronteiras, porque essa polícia não podia passar de um estado para o outro, porque ela não tinha legislação para atuar ali. E é claro, daí também eles eram combatidos pelos batalhões patrióticos, que usou pelos jagunços dos coronéis, né? Tudo organizado pelos coronéis, que era a favor do Arthur Bernardes, porque era eles que tinham realmente grande parte desse poderio militar aí, com seus exércitos próprios. Vai ter até uma tentativa de fazer com que os cangaceiros, grupos de cangaceiros, atacassem a coluna Prestes. Até o Lampião vai ser convidado pelo padre Cícero para fazer esse combate, mas ele vai receber o dinheiro. Mas ele vai receber o dinheiro para isso, mas ele não vai combater. Mas isso a gente fala um pouquinho mais no próximo vídeo, quando a gente estiver falando de cangaço, ok? Basta você entender que essa repressão, a maioria dessas batalhas que a coluna sofreu não era contra o exército, e sim contra essa polícia militar e esses grupos de jagunços formados pelos coronéis das regiões por onde eles passavam. E eles vão entender, então, que para eles bastava apenas existir. Eles chegaram nessa conclusão de que eles foram um fracasso político, eles não conseguiram a intenção deles, que era fazer a retirada do Bernardes do poder, mas eles conseguiram um sucesso militar, eles conseguiram ser aquela coisinha que estava incomodando ali o governo. E então eles vão decidir começar a retirada deles do país junto com o final do mandato do Arthur Bernardes, porque, né, era um movimento que surgiu para tirar Arthur Bernardes do poder, o governo dele já estava acabando, então em 27, no final do mandato do Arthur Bernardes, eles saem do país e se exilam na Bolívia. Até nessa foto que tá aqui do lado você consegue ver então o Luiz Carlos Prestes com alguns tenentes que fizeram parte da coluna, né, durante esse exílio aí na Bolívia. O Luiz Carlos Prestes, ele é o terceiro sentado ali da esquerda para a direita, né? Essa pessoa com essa barba gigante aí. E aí, depois que ele se exilou na Bolívia, então vai assumir o governo da presidência o Washington Luiz. E durante o governo do Washington Luiz, essa censura à imprensa vai cair. E aí vai ser o momento que vai se divulgar, então, a história da coluna Prestes, todas as vitórias, a coluna invicta, e é quando vai surgir, então, o mito do Cavaleiro da Esperança, que era Luiz Carlos Prestes, né? Esse líder dessa coluna que criou essa guerra de movimento, que fez todo um movimento de 2 anos aí contra o governo do Arthur Bernardes de forma invicta. E eles vão conseguir, por exemplo, doações dessa elite burguesa, né, que estava também pedindo mais acesso político e transformação na política brasileira. Eles vão receber doações na Bolívia dessa elite e vai pipocar de gente, líderes políticos que estão buscando essa mudança aí para o Brasil, na Bolívia, atrás do apoio de Luiz Carlos Prestes para o movimento deles. Porque você tem que pensar que já é 27, em 1930 já acontece o golpe de Estado de Vargas. Então agora, esses 3 anos são 3 anos de ebulição política, de tentativas aí de você conseguir um grupo forte, contrário ao governo que está estabelecido, para tentar estabelecer aí um futuro diferente para o governo brasileiro.
E Luiz Carlos Prestes vai receber várias visitas na Bolívia, porque aquilo que a prof já falou durante o vídeo do coronelismo. No Brasil, a gente tem essa característica da gente só fazer política através de um grande líder. Da mesma forma que acontece hoje, através da figura do Bolsonaro, e foi antes através da figura do Lula, e antes disso com o Collor, e antes disso com várias outras figuras, como Vargas e Luiz Carlos Prestes. A gente tem essa ideia do grande líder salvacionista, aquele cara, aquele homem com mão de ferro, grande chefe militar ou com grandes ideias que vai vir para salvar. Então, todos esses grupos políticos que estão se organizando, né, para tentar retirar do poder as oligarquias paulistas, vão atrás de Prestes, inclusive o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E vai ser na Bolívia, então, que o Luiz Carlos Prestes vai entrar em contato com o comunismo e vai se converter ao comunismo, digamos assim. Por quê? Porque ele vai dizer que durante esses 2 anos que ele cruzou o Brasil e viu realmente a pobreza, a miséria que o brasileiro vivia, e depois quando ele entrou em contato com as leituras comunistas, com o Capital, com o Manifesto Comunista e todas as outras leituras, né, ele vai entender que o Brasil precisava de uma mudança, ele realmente precisava colocar a população comum no governo, esse governo precisava ser das massas, e isso é super importante. Por quê? Porque Luiz Carlos Prestes vai ser o principal líder do movimento comunista no Brasil durante o século XX, ok? E o movimento comunista vai ser responsável por trazer muitas transformações para o proletariado, apesar de ficar grande parte aí do século XX na ilegalidade, porque vai ser um partido proibido de existir, pensando que a gente vai ter grandes ditaduras durante o século XX, né? Eles vão ser perseguidos, mortos, assassinados, etc e tal, mas esses governos de direita, essas ditaduras, vão ter que colocar em prática várias leis para o proletariado, para os camponeses, né, para a população comum, para tentar controlar, então, a chegada desse comunismo aqui no Brasil. E isso vai ser ótimo, porque grande parte da nossa legislação vai vir dessa influência comunista, principalmente, né, aí quando a gente pensa na nossa Constituição de 88, que é a que a gente segue hoje. Então é isso, gente. É por isso que o movimento tenentista é importante para você estudar. Por quê? Porque ele é extremamente importante para definir toda a política do século XX, desde as 2 ditaduras que a gente sofreu, a ditadura do Estado Novo e a ditadura civil-militar da década de 60 até a década de 80, e até o grande movimento de esquerda que a gente teve no século XX, que foi o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ok? Então é isso. O próximo vídeo vai ser sobre o cangaço. Eu espero vocês. Beijinhos. Tchau.